Queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós iremos concluir, o estudo desse livro. Estudaremos hoje o último capítulo do livro, o número 28, que é intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Esse estudo que foi realizado aqui todas as quartas-feiras, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pelo meu Instagram paulo_Sampaio, que foi uma alegria muito grande ter compartilhado aqui com vocês desses estudos. Hoje estamos chegando, então, à conclusão desse estudo. Pretendemos, se vocês tiverem interesse, continuarmos estudando a doutrina na semana seguinte, com uma outra proposta de estudos que a gente vai apresentar aí até o final. Então, nossos votos de muita paz a todos. Hoje, dia 10 de maio de 2023, que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos em sua santa paz, nos abençoe, nos ilumine, nos inspire, nos fortaleça, com esses estudos, com esses ensinos para a caminhada em busca de nossa melhoria moral, da nossa transformação moral. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare sempre. Então, o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno a todos que estão aqui conectando conosco. Sejam muito bem-vindos aqui pelo Facebook, Espiritismo Brasil Chico Xavier. O nosso boa noite para Edna Markovics, Najib Saba, a Vera Lúcia, Cida Basile, nosso amigo Diego Romão, Juscelie Fátima, Jorge Silva, Zenaide de Assis Alexandre, a amiga Loiva Carnop, Lúcia Maria Campos, Helena Maria Barbosa, Fátima Dida, Wellington Monteiro, Maricleide Costa, o nosso amigo Diego Romão dizendo aqui, muito importante esse capítulo. É verdade mesmo, Diego, é muito importante, a Romilda Martiniano, Maria Leone Santana, Adair Alves, que legal aqui, Aparecida Ferreira, João Franco, muito boa noite para todos, Verusa Batalha, a Loiva dizendo, claro que queremos continuar estudando, então tá bom, A Sandra Paulino aqui no Insta, muito boa noite, viu? A Clara Regina Assis, meu irmão Sampaio que já entrou também, a Dábila, a Michele Fávero, muito bem-vindos todos vocês, a Maria Bonneberg aqui no Face, a Silvia Mourige, Helena dizendo que vamos estudar sim, que bom, Elizabeth Fonseca, Gessiane Araújo, Dorinha Pereira, M. Dulce Dias, Lege Duarte, Mari Mates Melo, Isaura Maria, Maricleide, a Vera Luzia Lopes, nossa querida amiga aqui, um abraço, Vera, a Fátima Chaves, muito bom, viu? Muito feliz sempre com a presença de todos vocês aqui, fazendo a diferença, para que esse estudo possa acontecer de uma forma dinâmica, interessante. Sozinho eu nada conseguiria aqui. Então agradeço imensamente todos que participaram, durante todo esse período aí dos estudos. E vamos então iniciando aqui, a nossa amiga Rose também conectando aqui pelo Insta. Vamos então ver hoje, como dissemos, o capítulo 28, é o último capítulo do livro. Como nosso amigo Diego disse, é muito importante, nós vamos ver por quê. Ele é intitulado Coletânea de Preces Espíritas, O título aqui já deixa claro que Kardec vai apresentar alguns modelos aí de oração, algumas orações que nós vamos comentar a respeito. Então,
essas orações, né, comentando aqui inicialmente, que Kardec vai apresentar, eu quero deixar até um alerta para cada um de vocês. É lógico que essas orações não são para que a gente se prenda somente a elas, né? Kardec apresenta ali modelos de preces, né, para cada situação da vida, mas não para que a gente fique limitado a essas orações, que a gente não tenha as nossas próprias orações, né? O que Kardec fez ali foi deixar um modelo, né, uma orientação, mostrou ali em cada prece como a gente deve orar, as palavras bem empregadas, né, as orações bem formuladas, porque a prece é de cada um, né? São as nossas palavras, nossos sentimentos que devem transbordar de nós numa conversa com o Pai, né, com Deus. Mas nós vamos ver aí vários modelos, né, de preces que o codificador deixou para nós neste capítulo. A Rita Braga aqui também, boa noite, viu, Rita? Então, logo no item 1, né, quem está aí com o livro, no item 1 do capítulo 28, Kardec coloca preâmbulo. Então ele vai comentar, pessoal, de uma forma geral sobre a oração, que nós já falamos um pouquinho na semana passada, no estudo da semana passada, né? E Kardec comenta assim, no item 1, os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, Kardec aqui nos deixando muito claro, né, que não nos preocupemos com as palavras que vamos colocar na nossa oração. Não nos preocupemos se essa oração vai ser longa, se vai ser curta, que formato deve ter essa oração, se terá palavras bonitas, palavras difíceis. Não devemos preocupar com nada disso na oração. Não existe regras, né, para nós conversarmos com o Pai. Cada um ore segundo suas convicções, diz Kardec. Então, aquela coisa espontânea, aquela coisa mesmo do sentimento que a gente, né, como se a gente estivesse, como não, nós estamos, nós e Deus, só nós, né, conversando. Então, que a gente se desligue da preocupação das orações decoradas, né, meus amigos. Às vezes, muitos de nós, eu conheço muitas pessoas que dizem, né, mas me dá uma oração pronta, eu gosto de ler, eu gosto de repetir aquelas palavras bonitas. Tudo bem, pode ser válido, mas não deve ser essa apenas a nossa forma de orar, né? Porque as orações prontas, Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Cáritas e tantas outras belas orações, são muito belas. Mas às vezes a gente repete mecanicamente, né? A gente repete aquelas palavras sem perceber o que nós estamos falando muitas vezes. Então que a gente não se preocupe com a oração pronta, com a oração decorada, né? Para que a gente faça uma coisa bem espontânea. Aí no item 2, nosso boa noite aqui a todos que estão conectando aqui conosco, viu? Sejam todos muito bem-vindos. A Elisa Pagotto aqui também, a Rosana Sade no Insta, todos os amigos e amigas que estão conectando aqui pelo Facebook, Espiritismo Brasil Chico Xavier, nossa amiga Fátima Chaves também, a Fátima Fiorini, o Gerson Francisco, Neide Antunes. Nossa, são muitos amigos e amigas aqui que fico muito feliz com a presença de todos. No item 2, então, Kardec coloca preces gerais. E ele vai dizer lá, oração dominical, né? Essa oração dominical, creio que todos sabem, se refere ao Pai Nosso. Agora, por que, né, que ele coloca dominical? Muitas pessoas imaginam que dominical porque é oração do domingo, né? E não é isso. Na verdade, a questão dominical, a palavra dominical provém da palavra do latim dominus, né? E dominus quer dizer Senhor. Então,
oração dominical é oração do Senhor e não oração do domingo, né? Como a gente poderia pensar. Estamos falando então da prece belíssima, né? Que Jesus nos deixou, que é a oração do Pai Nosso. Oi, a ideia aqui também, boa noite, viu? Então Kardec coloca assim no item 2, pessoal. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. E é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Olha que beleza que os Espíritos escreveram, falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos ensinou, é uma oração que o Cristo deixou para nós. Por isso que nós temos essa ligação tão forte com essa oração, né? Nós a repetimos sempre. E nós vamos fazer aqui hoje um estudo dessa oração do Pai Nosso, como Kardec apresenta nesse capítulo 28. E eles dizendo, né, que essa oração é um modelo de concisão. O que quer dizer isso? É uma prece curta, mas que tem uma abrangência enorme, né, um conteúdo profundo. O espírito superior, né, o espírito elevado, a qualidade que eles têm, a capacidade que eles têm de falar muito com poucas palavras. Então a oração do Pai Nosso não é longa, mas a hora que a gente estuda cada frase, a gente vê quantos desdobramentos vão surgindo a partir desta oração tão concisa, né, do Pai Nosso. E essa oração então resume os deveres do homem, né, do ser humano, para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, ou seja, nossos deveres para com Deus. Estamos aprendendo a viver de acordo com as leis divinas, a fazer a vontade do Pai, nossos deveres com Deus. Nossos deveres conosco mesmo, de preservar nossa vida, de cuidar do nosso corpo e principalmente de cuidar da alma, né, da nossa transformação moral, do nosso progresso espiritual. E deveres com o próximo, aí que é o difícil, né? Respeitar o semelhante, ter paciência, tolerância, compreensão e, acima de tudo, aprendermos a amar o semelhante como um irmão que é, né, perante Deus. Então nós vamos agora, a nossa amiga Maria Luísa também, boa noite, bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Nós vamos agora, queridas amigas e amigos, estudarmos aqui, fazer uma reflexão, né, sobre cada frase dessa oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós repetimos aí, né, automaticamente, muitas vezes, sem pensar naquilo que falamos. E aqui nós vamos ver que Kardec vai nos apresentar um estudo sobre essa oração importante para a gente pensar um pouquinho sobre cada frase. Vamos ver primeiro aqui se tem algum comentário já, alguma colocação. A Maria Banneberg é uma amiga muito querida, dizendo aqui, vamos continuar estudando com você, que é ótimo professor. Obrigado pelo carinho, viu, Maria Banneberg? Mas não sou professor, não. Aqui somos todos alunos, né? Todos estudantes dessa doutrina. Mas agradeço muito o seu carinho aí, que eu sei que é sincero. A Fátima Baldo, nossa amiga aqui também. Vamos ver, boa noite para todos aqui que estão conectados conosco, viu? Muita alegria recebê-los. A Leninha Caixeta aqui também, a nossa querida amiga Isa, lá de Araraquara, onde faremos uma palestra amanhã. Um abraço, Isa. Vamos ver aqui então se tem algum comentário. Aqui no Face também. Antes da gente passar à frente, né? Vejo quantos amigos e amigas aqui conectados, uma alegria imensa para mim, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, né? O nosso amigo João Franco aqui, abraço Isa, dizendo aqui, mesmo repetindo mecanicamente, é melhor do que deixa eu ver aqui que travou, é melhor do que nos deixarmos levar por pensamentos negativos, que são comuns para todos,
enquanto rezamos repetidamente, nosso cérebro está ocupado com as mesmas. Tá certo, é verdade, João. Não é o ideal, mas é menos, né? É melhor do que, né, ocupar a mente com outras coisas piores. Meu irmão aqui, o Sampaio, psicanalista no Insta, dizendo aqui, eu tenho uma dúvida no mas condicional, no final da oração, aguarde. Ah, tá. Eu acho que eu até sei o que você está dizendo, mas vamos chegar lá então. Vamos esperar aí cada frase, né? Obrigado, Júlia, por esperar um pouquinho então para a gente chegar na hora certa. Deixa eu ver aqui, mas acho que está tudo bem. Tem alguns pedidos de oração que ao final a gente faz também, né? Sempre uma oração pedindo um amparo. A Cleusa Bueno, nossa amiga, dizendo, triste porque está acabando, vou sentir saudades. Então, Cleusa, eu pretendo continuar aqui, porque esse grupo eu achei, né, muito bom, uma participação muito grande, muitos amigos e amigas. Então, eu tenho a intenção de continuar, vou até comentar aqui mais à frente também. Na próxima semana, vamos começar a estudar alguns livros de Emmanuel, naquela série vinha Fonte Viva. Nós vamos estudar os livros aí, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida, cada dia trazendo uma mensagem, né? Que o Emmanuel ali estuda bem o Evangelho. Fica aí a sugestão, né? Apesar que as primeiras reuniões, aí, primeiros estudos eu pretendo fazer dessa forma, até que a gente pense, se quiser, em algo melhor. A Tata Batista aqui também, dizendo como adoro a sua palestra. Vocês são muito generosos, muito acolhedores, muito obrigado, viu? Eu gosto muito também de estar aqui com vocês. Vamos à frente então. Começando então aqui, dar uma analisada, né? Lógico que superficialmente, porque como sempre os oradores espíritas sempre esclarecem, né? A gente nunca consegue abarcar a profundidade total de cada fala de Jesus. Mas a gente vai tentar aqui buscar algumas reflexões sobre cada frase do Pai Nosso dentro daquilo que a nossa capacidade nos permite, né? Tudo bem, Sandra, vamos fazer sim, viu? A prece para todos que estão solicitando. Então a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás no céu, né? Primeira palavrinha já dá para a gente comentar algo, Pai, né? Porque quando Jesus ensinou essa oração, lembremos que aquelas pessoas daquela época estavam acostumadas com o Deus ensinado por Moisés, né? O Deus que as pessoas entendiam como um Senhor dos exércitos, né? Aquele Deus mais autoritário, era a forma como as pessoas o viam, não que ele fosse assim, né? Deus é o mesmo sempre. Mas aquela humanidade via Deus como um ser, né, quase humano, que tinha sentimentos de ira, de revolta, de raiva, né? Ofereciam sacrifícios para acalmar a ira de Deus. Então era aquele Deus chamado antropomórfico, né? Aquele Deus que tinha aparências humanas, qualidades humanas. E isso a humanidade o via dessa forma, deixemos bem claro. Mas quando vem Jesus, ele ensina, Deus é o Pai. Pai amoroso, Pai carinhoso, que nos ama incondicionalmente. Então Jesus trouxe uma revolução ali no entendimento do Criador. A hora que ele diz Pai, muda completamente, né, o entendimento do Criador. Então esse Pai amoroso, que não era mais aquela visão de um Deus vingativo, cruel, mas um Pai que ama, né, que ama muito a todos os seus filhos. Pai Nosso, a hora que ele diz Pai Nosso, fica muito claro que é Pai de todos nós indistintamente. Não tem nenhum filho de Deus que vai se perder, né, para um inferno eterno, como era a crença de então. Mesmo aqueles irmãos que estão hoje apegados ao mal, cometendo crimes com crueldade, são filhos de Deus também. São as ovelhas desgarradas do rebanho. São aquelas almas enfermas que Jesus disse, eu venho para os doentes e não para os sãos. Então todos nós somos filhos de Deus, portanto, irmãos, né, perante Deus. E é muito interessante eu lembrar aqui, que às vezes vocês não pensaram nisso, que nós temos irmãos em outros planetas.
porque a vida existe na maioria dos planetas. Então a humanidade de Júpiter, de Saturno, né, de Marte, de vários planetas, citando apenas do nosso sistema, né? Em cada planeta existe uma humanidade de espíritos como nós, criados por Deus, e que habitam aquele planeta com corpos apropriados àquele planeta. Mas somos irmãos. Se encontrarmos um dia, né, chegarmos a outro planeta, encontrar aquele chamado extraterrestre, né, que não é um termo muito bem apropriado, são nossos irmãos perante Deus, né? Que estás no céu. A hora que Jesus ensina a dizer Pai nosso que estás no céu, não é aquela ideia de que existe um reino de Deus lá nas alturas, né, no espaço. O reino de Deus não é um lugar geográfico, um lugar físico. Essa ideia de céu é no sentido de que Deus está em toda parte, pelo universo todo, né? E Ele está também dentro de nós. Deus está em todo o universo e dentro de nós, né? Então nós devemos entender até figuradamente a questão de céus e terra, o céu como a elevação, né? Como ponto de sublimação que nós vamos atingir um dia, e a terra como a materialidade, por enquanto que estamos aqui aprendendo, né? Então esse Pai nosso que estás nos céus, podemos trazer aí essas reflexões. Vamos ver aqui, antes de passarmos à próxima frase, se tem alguma dúvida aí, se quiserem registrar alguma dúvida, algum comentário em cada frase, tá bom? Maria Helena Butião, sempre muito gentil, um abraço, Maria Helena. A Lúbia Faleiros, nossa amiga também, muito bem-vinda. A Daír Alves dizendo que a oração é uma conversa com o Pai amoroso que quer nosso bem, né? Tem que sair do coração e com sinceridade. Muito bem, Adair, precisamente isso. A Graça Barbosa, aqui também, Rodrigo de Abreu, dizendo: o que fazer quando oramos e nos vêm pensamentos ruins? Devo continuar a oração? Deve, Rodrigo, deve insistir na oração, porque nós sabemos que nós somos bombardeados por pensamentos, né? Contrários muitas vezes, espíritos que querem perturbar-nos, querem tirar-nos da concentração, né? Então, naquele momento do pensamento ruim, Rodrigo, tenta desligar-se momentaneamente, né? Não que você insista, porque senão aquele pensamento pode estar fixo na sua mente naquela hora. Procura desligar, ouvir uma música, pensar em outra coisa, mas logo que possível retorne à oração. Pode ter irmãozinhos, né, perturbados que não queiram você orando, porque sabem que a oração nos ajuda a fortalecermos-nos, né? Então muitas vezes eles podem querer nos atrapalhar, não desista por isso. O Flávio também aqui de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que legal. A Edna Markovics, obrigado, Edna. A Mari Cleide dizendo que Emmanuel é tudo de bom, que legal. A Lúbia dizendo que o livro Calma também é ótimo, sim, um livro maravilhoso também, né? Já vi estudos dele também na internet, é muito bom mesmo. A Fátima Chaves dizendo: espero que não seja uma despedida, já acostumei com você nas quartas-feiras. Que bom, fico feliz, Fátima, mas pretendemos continuar sim, semana que vem tem mais, se Deus permitir. A Helena Maria também dizendo que fica feliz que continua. A Rita Mello, muito obrigado. Vocês são muito generosos mesmo, viu? Muito obrigado a todos aí pelo carinho de sempre. O que mais aqui? Maria Helena, obrigado. Dizendo que está morrendo de saudade de ouvir. Muito obrigado, viu? Uma gentileza grande, né? A Maricleide dizendo: me diga uma coisa, esse pessoal de outro planeta são espíritos do mesmo nível que nós, como evolução? Ora, Maricleide, em geral são espíritos muito mais evoluídos que nós, que habitam outros planetas. Os planetas mais atrasados, como a Terra, é minoria, tá? Para a gente ter uma ideia de que a casa do Pai, que é o universo, né, tem humanidades vivendo em plena harmonia, com muita paz, com muita fraternidade, sem guerras, sem doenças. Essa é a nossa meta, viu? Que nós vamos caminhar para essa condição um dia. O que mais aqui? Tem pedidos de oração, né? Muito bem, nós vamos fazer sim. Vamos então seguir mais uma frase aqui para a gente não dispersar muito, né? A
Maria Ângela também aqui a primeira vez, seja muito bem-vinda, viu, Maria Ângela? Vamos então aqui na sequência, santificado seja o teu nome. Aqui Jesus está ensinando uma outra qualidade da prece de louvor, né? Porque às vezes a gente pede, precisamos também louvar, né? Santificado seja o teu nome, ou seja, um louvor a Deus, por quê? Mostrando que nós reconhecemos o poder e a bondade infinitos do Criador, né? A perfeição da criação de Deus. É para a gente reverenciar essa criação. Quando a gente olha na Terra apenas, que é um planeta atrasado, quando a gente olha os reinos, por exemplo, mineral, vegetal, animal, a quantidade de espécies, a perfeição de cada uma delas, a beleza, o instinto dos animais, quando a gente olha o corpo humano, essa máquina perfeita, né? Então a gente fica admirado com a criação. Uma coisa que eu digo sempre, Deus nos criou simples e ignorantes, como diz o Livro dos Espíritos. Poderia ter nos criado perfeitos. Era mais fácil ter só anjo, não daria trabalho nenhum. Mas o Pai que nos ama, nos criou simples, com potencial para nós conquistarmos a angelitude. Então Deus quer que nós tenhamos a alegria, o mérito de chegarmos um dia na condição de um Cristo, reconhecendo toda a luta que travamos durante a longa jornada evolutiva das reencarnações sucessivas, e lá na frente, um dia, nós vamos valorizar muito tudo isso que Deus nos permitiu conquistar. Então, santificado seja o nome de Deus, o amor e a sabedoria do Pai. Quando a gente pensa no universo perfeito, bilhões e bilhões de galáxias contendo planetas, estrelas, sóis, os planetas orbitando em torno de uma estrela, tudo isso viajando pelo universo sem se chocar, mantendo a harmonia perfeita. Isso é maravilhoso. Então é muito importante que a gente sempre se lembre de louvar a Deus. Então tem aqui no Pai Nosso também esse louvor, santificado seja o teu nome. A Rose dizendo aqui, como a irmã falou, isso também acontece comigo. Quando estou orando, me vêm uns pensamentos ruins e sempre tento desviá-lo. É bem difícil. É justamente, né, Rose? Nós estamos sujeitos a essas influências ruins, né? Que toda vez que esses irmãozinhos ainda perturbados percebem que nós queremos buscar a luz, né? Eles vão tentar nos afastar do caminho. Mas não é para a gente desistir, aí é que é para a gente insistir mais, né? Vamos ver aqui se tem mais algum comentário que no Face eu não consigo ver na hora. Me perdoem se eu pular alguma coisa aqui, porque tem muitos comentários hoje que eu fico muito feliz, mas nem sempre consigo perceber todos, tá? Me perdoe. Quem mais aqui? Vamos ver. A Sandra de Cássia Bleinat, né? De São Paulo, capital. Bem-vinda. A Dileta pedindo orações, né? A Lázaro Oliveira dizendo que é muito gratificante ouvir esses estudos. Fico muito feliz. Muito obrigado, viu? Verdade, a Fátima dizendo, a gente se torna uma família, né, dos estudos, a gente vai criando aqui um laço, né, de amizade, né, de convivência, a gente vai se sentindo mais próximos, é isso mesmo. A Dileta também, né, dizendo que o estudo faz muito bem. A Carla Martins, Deus é maravilhoso, é justamente. Olha que legal, a Rosaneide dizendo, todas as quartas-feiras tem um encontro marcado aqui, é muito especial para mim. Vocês não imaginam o quanto eu fico feliz com esses comentários, não pela minha pessoa, mas por saber que de alguma forma a gente encontrou aqui um canal para estudar essa doutrina, o Evangelho, que é tão importante para cada um de nós. E se vocês conseguiram ter essa, né, empatia comigo, essa sintonia, me aceitaram com essa bondade, então é uma alegria a gente poder continuar com esse estudo, tá bom? A Maricleide dizendo, simples e ignorante significa o que de fato? Muito boa pergunta, viu, Maricleide? Porque às vezes a gente comenta algumas expressões e não explica, né? Eu deveria ter comentado.
também gosta muito desse momento de estudo, que legal. O simples e ignorante que eu comentei, pessoal, muito bom a Marie Claire, por isso que eu gosto das perguntas de vocês. Simples e ignorantes quer dizer o quê? Deus, quando cria o espírito, pensemos no espírito, não no corpo. Quando Deus cria o espírito, ele é criado simples no sentido de que ele não tem nada desenvolvido ainda. Ele não tem inteligência, ele não tem virtudes, ele não tem nada. É como se fosse uma folha em branco de um livro, que essa folha vai ser escrita através das reencarnações. Esse espírito simples e ignorante, conforme ele vive as várias reencarnações, ele vai conquistando inteligência, amor, virtude, sabedoria. Então ele vai desenvolvendo-se. Agora, qual a diferença principal? Todos nós criados simples e ignorantes, mas com potencial de perfectibilidade, ou seja, nós temos em nós a capacidade de um dia nos tornarmos perfeitos. Eu dou o exemplo, Marie Cleide, de uma semente minúscula. A gente olha a semente, quem diz que aquela semente ali está contida a árvore? A árvore, depois de vários anos, vai surgir a partir daquelas sementes minúsculas. Então, assim poderíamos comparar grosseiramente o espírito. É como se fosse uma sementezinha, que com o passar dos milênios reencarnatórios vai se transformar num anjo, num espírito puro. Nós temos já o potencial em nós, em germe, mas precisamos desenvolver isso. Tá bom? Ficou claro assim? A Clara Regina de Assis aqui também, bem-vinda, viu? Se você quiser, Clara, comentar alguma coisa aqui no Insta também, posso tentar te chamar aqui na tela, ou se for só para participar, fique à vontade. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. Tem pedidos de oração, né? Olha aqui a Daniela Osório Munhoz, dizendo que está no Chile. Que legal, né? A internet é uma maravilha, né? Conectando-nos a todos. A Maria Ângela dizendo que tem dificuldade para fazer vibrações, né? Que era evangélica. É devagarzinho, Maria Ângela. Você vai se acostumando com isso, vai tentando aos pouquinhos. É um treino, né? O pensamento que você vai emitindo, irradiando para outras pessoas. É um treino que você devagarzinho vai conseguindo conquistar isso, tá bom? Então, vamos lá. A ideia aqui no Insta dizendo, gostaria que esse capítulo fosse dividido em 2 partes, pois é muito importante para os que querem conhecer mais a fundo a doutrina. É uma ideia aqui, né? Daí ideia, sempre dando boas ideias, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos ver o avançar aqui, né? Não é muito longo, porque eu pretendo mais comentar a oração do Pai Nosso. Eu não vou comentar, lógico, as outras orações, tá? Que depois fica para vocês buscarem. Na sequência, então, do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, né? A próxima frase da sequência. Quando Jesus nos ensina a orar, né? Venha a nós o teu reino, precisamos lembrar uma coisa aqui. O reino de Deus, o mestre já dizia, está dentro de nós. Então o reino de Deus não é um lugar geográfico, um lugar circunscrito, né? Então o reino de Deus nós construímos primeiro dentro de nós, através da nossa melhoria, através do nosso trabalho, né, da reforma íntima, de transformar nossas imperfeições em virtudes. Quanto mais a gente agrega virtudes, quanto mais a gente aprende a amar, a tolerar, a ser fraterno, esse reino de Deus está crescendo em nós. Ele vai tomando volume dentro de nós. Até o dia que esse reino vai se consolidar em nós. Quando nós formos como Jesus, por exemplo. O reino de Deus está pleno em Jesus. Ele vive o reino de Deus em si, né? Mas, num segundo momento, o reino de Deus também vai se implantar na terra. Por isso que Jesus diz, venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo a Deus que o reino de amor também esteja no planeta Terra, como ele está em outros planetas que já o conquistaram, né? Então é um pedido que nós fazemos a Deus, mas que precisamos fazer a nossa parte. O reino de Deus não vai vir sozinho. A humanidade terrestre precisa conquistar esse reino
Primeiramente, individualmente, cada um fazendo a sua transformação moral, para que quando muitos, né, a maioria dos habitantes da terra tiverem conquistado o reino de Deus em si, aí o reino se expressa no exterior também. Por isso, né, para isso, Deus nos ofereceu as suas leis. A questão 614 diz assim, que a lei natural é a lei de Deus, a única para a verdadeira felicidade do homem. Essa lei nos diz o que devemos fazer ou deixar de fazer. E nós só seremos infelizes quando dela nos afastamos. Então essa questão é muito importante para mostrar que Deus criou leis para nos ajudar a conquistar o reino de amor aqui na terra. Nós precisamos seguir essas leis. E essas leis estão muito bem exemplificadas no Evangelho de Jesus. Só que nós costumamos dizer, o Evangelho é muito difícil, eu não consigo. Mas é o caminho, é o roteiro. A gente precisa se esforçar para viver de acordo com o que Jesus ensinou. Ele é modelo e guia, né, para que a gente siga nesse caminho renovador. Então é preciso aprender a perdoar, por exemplo. É preciso aprender a ser fraterno. É preciso ser paciente, tolerante, compreensivo. Esse é o caminho para que o reino de Deus se implante aqui na terra também um dia. A Elisa Pagotto dizendo, Paulinho, quando você diz que a oração deve vir do coração, eu concordo, mas como a oração do Pai Nosso é universal, me sinto mais seguro iniciando minha oração do dia com o Pai Nosso, me acalma e me fortalece. Tá ótimo, Elisa, não tem nenhum problema, tá tudo certo. A oração do Pai Nosso deve ser orada sim. O que eu me refiro é que a gente não deixe de fazer a nossa prece espontânea também, né? Eu costumo também fazer o Pai Nosso várias vezes, né? Não sempre, mas várias vezes. Mas, pessoal, a partir do momento que nós estamos estudando aqui o Pai Nosso, eu sugiro a vocês que a hora que fizerem a oração do Pai Nosso, façam pausadamente. Pai Nosso que estais nos céus. Pensa um pouco. O que significa isso, né? Como a gente está estudando? Venha a nós o vosso reino. Vai devagarzinho, vai pensando em cada palavra, né? Para que a gente não fique naquele automatismo. Mas está muito certo, viu, Elisa? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação no Face, antes de seguirmos para mais uma frase do Pai Nosso aí. Que é mais aqui? A Helena Maria dizendo que tinha insônia. Depois que começou a estudar a doutrina espírita, agora, graças a Deus, dorme bem. Olha que beleza, né? Que bom, viu, Helena? Porque estudar a doutrina é uma higiene mental, né? A gente ocupa a mente com os pensamentos bons, né? Edificantes. Quanto mais a gente ocupar a mente com isso, é paz, é harmonia, né? Em todos os sentidos. Que bom. O que mais aqui? O Diego dizendo que é o capítulo mais extenso, né? Esse o capítulo 5, né? Que é bem longo também, que fala das dores, né? Das aflições. Tem pedidos de oração aqui também, que a gente vai fazer ao final, sim, tá bom? A Fátima Chaves dizendo que você traz muita paz para nós, você acha que não é, mas faz diferença com essa tranquilidade. Que bom! É uma terapia que nos acalma o espírito, muito valioso. Fico muito feliz, viu? Se estou conseguindo fazer isso, fico muito feliz mesmo. A Graça Barbosa dizendo, boa noite, a Daíra está com o Alexandre e com o Paulo, né? Graças a Deus. O Alexandre é outro, né? Expositor aqui da página, né? Muito admirado, muito bom também, que é muito acompanhado por todos, né? Essa página aqui do Espiritismo Brasil Chico Xavier é muito boa, realmente. Então, o que mais aqui? Helena Neves, né? Como é importante essa replicação, pois nós ficamos cada vez mais ligados ao Evangelho de Jesus. Isso mesmo, viu? É a meta aí, né? Para a gente buscar o Evangelho acima de tudo, né? Legal, Fátima. A Ruth Maria Diogo aqui também, deixando seu boa noite, bem-vinda. O Michael Douglas aqui também, dizendo que já falou com o Chico, né? Legal. Vamos à frente aqui então.
Na sequência, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, claro, a internet está ruim. Tem dias que são complicados, né, para a conexão. Mas quando for assim, desconecta e conecta de novo, às vezes melhora, né? Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante. Essa parte da oração é uma das, assim, essenciais, todas são, né? Mas aqui nós estamos precisando muito aprender a compreender a vontade de Deus. Jesus está nos orientando a aceitar a vontade de Deus, ele põe isso na oração, para que a gente aprenda que a vontade de Deus é o melhor para nós. Deus só quer o nosso bem e a nossa felicidade. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer a dor para nós, Deus só quer o bem, a paz, né, a felicidade verdadeira. Mas o que acontece? Nós que somos espíritos milenares, que estamos reencarnando de muito tempo atrás, a gente vem para a nova reencarnação trazendo pendências das reencarnações passadas. Então a gente traz necessidades expiatórias, né? Provas mais difíceis, que nós precisamos enfrentá-las para crescer espiritualmente. Então vejam, quando a nossa vida não está da forma como nós queremos, não é que Deus quer que a gente sofra, entendamos bem isso. É que nós buscamos essas situações aflitivas pelas nossas ações infelizes. Então Deus, Ele quer que a gente aprenda a reparar o mal que nós fizemos no passado. Ele quer que a gente aprenda que aquilo não é bom, então Ele permite que a gente sofra a mesma coisa que fizemos o outro sofrer, que é a expiação. Isso não é castigo, isso não é por mal, isso é para educar-nos, para nos educar espiritualmente. Deus nos ama e Ele quer que a gente não erre mais. Então a nossa vida muitas vezes vai apresentar momentos difíceis, situações aflitivas, né, dificuldades de todo tipo, financeiro, de relacionamentos, de saúde, são várias as vicissitudes da vida. Mas entendamos assim, a vontade de Deus é que nós enfrentemos tudo isso da melhor forma possível. Ele espera de nós que a gente não se revolte, que a gente seja resignado, que a gente peça forças a Ele para atravessar esses momentos difíceis da vida. Então, aceitar a vontade de Deus é aceitar esses desígnios que Deus permitiu que ocorressem em nossa vida. Entendamos sempre, não é para nos castigar, mas é para que a gente se eleve espiritualmente. Então, se a gente tem um problema na vida, uma doença, por exemplo, já fomos ao médico, não tem jeito, é uma doença difícil, um câncer, por exemplo, que é uma doença que muitas vezes a cura é difícil, né? Então, o que a gente tem que fazer? Pedir forças a Deus, manter-se confiante, resignado, aceitar essa vontade de Deus, que de alguma forma vai nos ensinar alguma coisa. Então, essa frase, faça-se a tua vontade na terra como no céu, é Jesus nos ensinando a acatar a vontade de Deus, mesmo que contrarie aquilo que nós gostaríamos de ter na nossa vida. Lembremos que o Mestre veio ensinar, e ele, quando aqui estava, ele dizia: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, daquele que me enviou, ensinando sempre que o Espírito, quanto mais se eleva, mais compreende que a vontade de Deus é o melhor na nossa vida. Porque se a gente superar essas provas difíceis, se a gente se manter resignado, confiante, sereno, né? Nas próximas reencarnações, voltaremos em melhores condições. Deixamos para trás essas provas difíceis que já acertamos a nossa pendência, a nossa dívida com a lei divina. E assim nós vamos, a cada nova reencarnação, conseguindo viver de forma melhor. Ficou claro isso, meus amigos? Que é muito importante essa fala, esse momento, né? Essa frase da oração.
Vamos ver aqui se tem mais alguma dúvida, mais algum comentário. A Rosane Ide dizendo, a oração é muito linda, e né? O Cristo ensinou, imagine a capacidade de Jesus, né? De sintetizar tudo nessa oração. Então, a Helena Neves dizendo que a internet lá está ótima, né? Depende do lugar, né? Nem sempre está da mesma forma para todos, né? Vamos ver aqui mais. A Graça dizendo, né, que foi o que levou o filho, tem 3 meses, né? Deus te abençoe aí, não peguei o anterior que foi dito, viu, Graça? Mas se foi uma desencarnação, que Deus te dê forças, né? Para superar esse momento difícil, né? São as provas aí, momentos de mostrar a nossa fé, a nossa resignação, né? Mesmo para que ele fique bem também do lado de lá. Alexandra Sandra, né? Confortando, é isso mesmo. E vamos então, a Deise Florencio veio aqui para o Insta. Deise, bem-vinda, viu? Ser humilde, né? Muito interessante, humildade é essencial, né? Na sequência então, pessoal, Jesus diz, dai-nos o pão de cada dia, né? Olha que outro momento importante, dai-nos o pão de cada dia. O que quer dizer isso? Todos nós, encarnados, sabemos que precisamos manter o corpo, as forças físicas, e nós precisamos do alimento espiritual, do alimento material. Então esse pão é o alimento que vai manter as forças do corpo físico, né? Para sustentar as forças do corpo. A Sandra Kialk, bem-vinda, viu? Boa noite. E a Clara Regina dizendo, esta doença realmente é difícil aceitar, né? Temos que aceitar com a cabeça erguida. É difícil, né, Clara? É uma prova, às vezes uma expiação dura, né? Mas a gente consegue, sim, com a fé em Deus, né? Entendendo que não há nada injusto, que essa doença vem trazer algum ensinamento, é uma oportunidade de crescimento, então a gente precisa enxergar dessa forma, né? Então, voltando aqui, né, dai-nos o pão de cada dia. Primeiro, a gente pedindo a Deus que nós tenhamos o alimento material, né, que não nos falte o pão de cada dia. Precisamos ter um trabalho, né, ganharmos, conquistarmos o nosso sustento. Então, é como se nós pedíssemos a cada dia a Deus que possamos ter, né, um trabalho para desempenhar, para que a gente consiga manter, né, as forças do corpo através do alimento material. Agora, prestemos atenção um detalhe, né, pessoal? Jesus diz, dai-nos o pão de cada dia. Olha só interessante esse detalhe. Por que ele fala de cada dia? Aqui é como se ele estivesse nos ensinando para aprendermos a lidar com o supérfluo, o acúmulo. Nós temos muitas vezes esse exagero de querer acumular, de querer mais e mais e mais, né? Então, às vezes, não nos basta o necessário. Às vezes a gente quer muito mais do que nós precisamos. A nossa ganância, que nós temos que reconhecer. Muitas vezes, nosso egoísmo, a nossa ganância, quer acumular, sem perceber, a gente acha que nunca é suficiente. Então Jesus coloca, dai-nos o pão de cada dia. Se eu tiver o meu sustento para hoje, que bom, graças a Deus, o necessário, né? Mas também, amigos, nós temos que pensar nessa frase no alimento espiritual, porque Jesus já disse, nem só de pão vive o homem, eu sou o pão da vida, né? Então nós precisamos também do pão espiritual que nós estamos pedindo a Deus nessa frase da oração. Tudo aquilo que sustenta a alma, que fortalece o espírito, né? Então nós precisamos desse pão espiritual também. E no Antigo Testamento está dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte, né? Como se dissesse claramente ali que precisamos do trabalho. Aqui no planeta Terra é necessário as forças físicas para o trabalho, né? A força do intelecto também, para que a gente conquiste, né, o nosso pão de cada dia. Então o trabalho é essencial, porque o trabalho leva ao progresso.
para que a gente não fique estacionário. Então vejam quantas coisas a gente tira de uma frase, né? Dai-nos o pão de cada dia. A Clara Regina dizendo, né? Foi um grande crescimento, graças a Deus hoje estou curada. Que bom, né, Clara? Graças a Deus, eu imagino a sua gratidão mesmo. E ser uma pessoa mais humilde, carinhosa, tá vendo? A gente tira, né, as lições, o aprendizado, tudo aquilo que as adversidades, né, contribuem para o nosso progresso espiritual. Estamos quase encerrando aqui o estudo da oração. Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Carla Martins dizendo, né, aceitação de provas e expiações. Muito bem, Carla. Porque lembrando, né, que nós, antes de reencarnarmos, se não me engano, é a questão 258 de O Livro dos Espíritos, que diz que nós fazemos a escolha das provas, como a Carla está lembrando aqui. Nós escolhemos, né, o contexto de provas, a família onde iremos nascer, a condição financeira, a saúde mais plena ou mais difícil do corpo. Então escolhemos várias circunstâncias para a nova existência física. E a hora que chega aqui a gente reclama, né? Então é o que a Carla está dizendo, aceitação de provas e expiações, sem revolta aí, né? Muito bom. O que mais aqui? Parece que está tudo em ordem, então deixa eu ver se tem mais alguma aqui, algum comentário. Ah lá, Edna adiantando, né? E também o alimento espiritual, é isso mesmo. A Graça Barbosa dizendo, tenho muita fé em Deus e creio na doutrina espírita. Meu filho vive no meu coração, só está do outro lado, voltou para a casa do Pai. Maravilha, viu, Graça? Esse seu entendimento e essa sua aceitação, com certeza vão dar a estabilidade, a tranquilidade que ele precisa, né? Do outro lado da vida. Muito bom, Deus te abençoe por essa condição de aceitação. A Ariane de Moura dizendo, por que quem tem mediunidade sofre mais? Essa pergunta é boa, viu, Ariane? Dá essa ideia, né, de quem tem mediunidade sofre mais. Não quer dizer exatamente isso, não necessariamente sofre mais, entendeu? Ariane, o que muito acontece é que o médium, ele escolheu, primeiramente lembremos, o médium escolheu essa prova antes da reencarnação. Ele pediu isso, ele aceitou no mundo espiritual. E é uma ferramenta para ele progredir, né, espiritualmente. Só que muitos que encarnam com essa tarefa chegam aqui com a mediunidade aflorada e não querem desempenhar a tarefa. Então eles pensam que a mediunidade vai ser anulada e não vai. A mediunidade ela está ligada ao corpo físico. É como se o médium tivesse antenas ali espirituais, né, que está em contato com os espíritos, e não só espíritos bons. Então o que acontece? Aquela pessoa que às vezes não quer levar a tarefa da mediunidade, né, a sério, o compromisso, ele, só por isso, ele não apaga a mediunidade dele. Então ele pode ser influenciado por mentes, né, em desequilíbrio, irmãos perturbados que às vezes o prejudicam. Então veja, não é castigo, foi escolha dele, né, porque fez mau uso da faculdade. Então ele pode às vezes sofrer mais nesse sentido, tá? Não é porque tem mediunidade que vai sofrer. A mediunidade é uma bênção de Deus que proporciona oportunidade de crescimento espiritual. Tudo bem? Meu irmão colocando aqui, Sampaio Psicanalista, mas dos que mais sabem, mais será cobrado. Às vezes queremos desistir. É justamente, né? Jesus disse, muito será pedido ou muito será cobrado a quem muito recebeu. É lógico, é no sentido de que a questão, essa pergunta do meu irmão me faz lembrar a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E os imortais disseram, na consciência. Ou seja, nós carregamos as leis de Deus conosco, na nossa consciência. E é lógico que quem conhece mais tem mais discernimento, tem mais noção do que é certo, do que é errado, dos detalhes do certo e do errado, né? Então essa pessoa que mais conhece, é lógico que um ato dela vai ser mais cobrado do que aquele que desconhece. Por exemplo, uma pessoa que não conhece nada de evangelho, de doutrina espírita, de religião, se é que existe, uma pessoa dessa que cometa um mal para outro, não é tão cobrada quanto aquele que
é o religioso, que sabe que não deve fazer isso, então é lógico que é proporcional, né, àquilo que recebeu. Vamos à frente. Na sequência, então, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Pessoal, até a nossa amiga Ideia propôs de dividirmos, né, esse estudo, mas eu peço a vocês um pouquinho mais de paciência, mesmo que passar um pouquinho da 1 hora de estudos, né? Porque eu creio que dá para terminar, porque nós só vamos fazer o estudo dessa oração praticamente do Pai Nosso. Tá? Aí eu vou comentar das outras preces rapidamente, mas creio que aí uns 10 minutinhos passando da 1 hora a gente consegue terminar, tá bom? Então, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Jesus nos ensinando a quê? Pedir o perdão de Deus para que a gente também seja perdoado, né? Faz sentido. Se a gente não perdoa, pela lógica, também não seríamos perdoados. Aí a gente vai entendendo com o estudo da doutrina espírita que o que acontece muitas vezes nesse sentido é que somos nós mesmos que criamos uma dificuldade para nos perdoar. Porque vejam, quando nós somos rigorosos com o outro, quando nós temos dificuldade para perdoar a atitude do outro, quando nós somos muito inflexíveis, né, que a gente somos muito rigorosos com a atitude do outro, a gente não tem aquela tolerância, aquela paciência, né? Então a gente cria para nós um certo paradigma. A gente também passa a nos cobrar excessivamente, também não nos perdoamos. Então aqui a gente vai compreendendo que nós precisamos perdoar para que nosso coração seja abrandado, né? Para que nosso coração seja mais amoroso, mais fraterno. E assim a gente não vai ser também rigoroso para conosco. A gente vai tolerar um pouco mais, né? Compreender que estamos aprendendo. Então, cada infração que nós cometemos com as leis divinas, né? Cada situação de agir de forma diferente daquilo que Deus espera de nós, nós criamos uma dívida, né, para com a lei de Deus. E aí nós vamos precisar da misericórdia do Pai, porque nós sabemos, quando a gente volta para a reencarnação, Deus nos ama tanto que Ele facilita ao máximo para a gente reparar o mal que foi feito. Tanto é que Jesus tem uma frase belíssima que eu repito sempre: o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo que a gente fez muito mal, mas se a gente aprendeu a amar, a ser fraterno, a gente não precisa sofrer na mesma intensidade do mal que fizemos, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, nesse sentido, né, de perdoar, aqui está a nossa grande dificuldade. O perdão, meus amigos, é uma bênção para quem perdoa. A gente pensa que perdoar é ser fraterno, ser caridoso para com o outro. Mas quem perdoa se liberta de um peso, se liberta de um problema que fica arrastando uma mágoa. Tem pessoas que arrastam mágoas por anos. E isso, pessoal, gera até doença no corpo. É muito grave isso. Jesus falou de perdão inúmeras vezes no Evangelho, porque o perdão é essencial para a nossa paz de espírito, para que a gente se liberte dos males, né? E para concluir esse estudo dessa fala, né, dessa frase, a gente deve lembrar de algo muito importante. Aquele que nos perturbou, que nos agrediu, que nos prejudicou, que nós chamamos inimigo, não passa de um instrumento da lei de Deus para acertar a nossa conta. Porque vejam, se nós sofremos algo, não foi injusto. Vocês acham que Deus iria permitir que nós sofrêssemos injustamente? Jamais. Então, se alguém nos prejudicou, se alguém nos ofendeu, se alguém nos agrediu de alguma forma, é porque nós tínhamos essa pendência com a lei divina. E aquele que fez isso nos libertou da dívida, fez com que nós quitássemos a dívida. Mas ele comprou uma dívida para si mesmo. Por isso que Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele
por quem o escândalo venha, porque ninguém nasceu para fazer o mal. Mas se ele decide fazer o mal por sua livre escolha, ele vai criar uma dívida para si mesmo perante a lei divina. Então, aquele que sofre a ação do mal se liberta da dívida que tinha. E aquele que comete, cria uma dívida para si mesmo. Então, perdoemos, porque não sofremos injustiças. Cada vez que sofremos algo, é uma dívida, é uma conta a menos que nós acertamos com a lei divina. Peçamos forças para superar esses momentos difíceis, mas entendamos que aquele irmão enfermo, infeliz, que cometeu o mal, vai sofrer, vai reparar tudo aquilo que está fazendo. Tudo bem quanto a essa frase também? Para a gente estar quase concluindo aqui, né? Deixe-me ver se tem mais alguma colocação aqui. A Fátima Chaves dizendo, né? Por isso que não devemos ter apegos materiais. Já tem um propósito que diz, né? Viemos sem nada e voltamos sem nada também. É justamente, né, na questão lá dos bens materiais, né? Que a gente não se exceda aí com os apegos, né? A Graça Barbosa dizendo que temos que entender que o sofrimento faz parte da nossa evolução, né? Ou seja, a nossa bagagem fica mais leve. É bem isso mesmo, né? O sofrimento, no mundo como a Terra, ainda faz parte, né? É a nossa cruz. E lembremos, né, meus amigos, se o Mestre, que nada devia, carregou a cruz mais pesada e deu sua vida por nós, por que nós não podemos carregar a nossa cruz, né? É isso mesmo. O que mais aqui? Legal, Wellington Monteiro, né? Sem problema, vamos nessa. Muito bom. Perdão é libertador, né? Tá dizendo a Ercília, é isso mesmo. A Ilma Soares dizendo também que gosta muito do estudo, muito bom, né? Legal, pessoal. Vamos então mais uma aqui. Ah, legal, Fátima, entendi sobre a mediunidade, né? A Rita Diniz também dizendo que adora esses momentos, né, de estudo, de palestra, muito legal. Marisete, né, o perdão não é fácil, mas não é impossível. É justamente isso, a gente precisa acreditar que nós conseguimos. O perdão é difícil, diz Adair, né, mas muito necessário e libertador, é justamente isso. E a Helena Neves lembrando que é a lei do retorno, né, lei de causa e efeito, que é justamente. Há injustiças, está dizendo a Loiva, mas não existem injustiçados. Olha que frase bem lembrada pela Loiva, né? No mundo há injustiças, mas não há injustiçado. Porque aquele que imagina ser injustiçado está encontrando o retorno da lei de causa e efeito. A injustiça é apenas aparente, olhando apenas a existência atual, né? Parece que aquela pessoa nada fez. Mas se olharmos o passado reencarnatório, tudo fica muito explicado, né? Bom, vamos mais à frente um pouquinho aqui. Na sequência, não nos deixe entregues à tentação. Aqui que eu acho que a frase do meu irmão comentou o mas, né? Não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui, Jesus orientando, né, sobre algo muito delicado que são as tentações num planeta como a Terra. Um planeta onde o mal ainda predomina, né? Nós sabemos que existem as tentações, né? Tudo aquilo que nos arrasta para as más paixões, né? Para os excessos, para os vícios, para os prazeres do mundo, que nos atrasam espiritualmente, né? Então Jesus está nos ensinando a pedir forças a Deus para resistir à sugestão do mal. Porque muitas vezes espíritos, né, infelizes, espíritos ainda maus, né, tentam nos incutir ideias, né, infelizes, aquelas sugestões do mal, nos levando por um caminho ali que nós vamos nos arrepender. Então a gente recebe muita sugestão do mal. A gente sintoniza muito com mentes em desequilíbrio, né, dos desencarnados principalmente. Mas a gente não pode esquecer, amigos, que o mal, a causa do mal está em nós. Vejam bem que interessante que é isso. A gente pensa sempre assim, foi culpa do obsessor. Mas esse espírito que vem nos perturbar só faz isso porque ele encontra brechas em nós.
ele encontra sintonia em nós. Se nós não tivéssemos mais o mal em nós, esse irmãozinho não iria nos perturbar. Então nós precisamos entender que o pior mal não é aquele que vem de fora, mas é o que está dentro de nós. Nós precisamos lutar contra os males que nós carregamos em nosso coração. O egoísmo, o orgulho, as más paixões, tudo aquilo que nos perturba, que nos atrasa o progresso espiritual. Então, conforme a gente tem essas más tendências ainda, nós sintonizamos com aqueles que têm também. E eles vêm fazer o quê? Apenas potencializar o mal que já existe em nós. Então é sempre questão de sintonia, E lembrando sempre que o mal não existe. O mal não é criação de Deus. O mal é a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência do calor, a escuridão é a ausência da luz, o mal não tem vida própria. O mal só existe quando o bem não está presente. Se houvesse apenas o bem, o mal não estaria presente. Então o mal não é criação de Deus, mas é criação nossa, Então por isso lembrava sempre Jesus, vigiai e orai. Nós precisamos estar em constante vigília, em atenção para com os nossos sentimentos, principalmente para que a gente não seja perturbado, Meu irmão dizendo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, disse Paulo de Tarso. Muito bem colocado e lembrado, Olha, essa recomendação de Paulo é belíssima, Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A gente deve ser seletivo, saber fazer escolhas na vida. Então, a hora que a gente sai no mundo, é o que Jesus falou, a porta estreita e a porta larga. Às vezes a gente prefere a porta larga, a porta das perdições, tudo aquilo que traz vantagens imediatas, alegrias, prazeres, gozar intensamente a vida, sem preocupar-se com as responsabilidades. Isso é a porta larga. Agora, a porta estreita é quando a gente pensa antes de fazer algo. Aquilo é prazeroso? Mas me faz bem? Será que é bom? Será que eu não prejudico ninguém? Será que eu não me prejudico? Esse é o passar pela porta estreita, A ideia dizendo aqui, antes de se desejar o mal para alguém, precisa que o mal que existe em nós. Nesse sentido, O mal está em nós, ideia. A gente pensa sempre, no outro fazendo mal, mas o mal, ele está presente em nós. Então é nesse sentido que a gente tem que imaginar que nós temos uma luta a travar conosco para eliminar essas imperfeições que nós temos, Trabalhar todas essas imperfeições que nós arrastamos. Se a gente não se esforça para se melhorar, nós somos tentados, nós somos influenciados e muitas vezes cedemos para essas más sugestões que nos arrastam aos maus caminhos, e que nós sempre nos arrependemos mais tarde. O que mais aqui? A Elisa dizendo, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. O mestre, fazer que eu procure mais, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido. Belíssima, oração de Francisco de Assis, muito bem lembrada pela Elisa, Olha que beleza, No sentido, esse é o caminho nosso, Para a gente aprender a viver como um filho de Deus, Como um cristão. A Graciele Salles dizendo, afastar o mal com o bem sempre. Olha que bonito, O mal é afastado com o bem. A hora que o bem está presente, o mal bate em retirada. Muito legal isso. O que mais aqui? Deixa eu ver, às vezes pula alguma coisa. O João Franco dizendo, eu entendo que o bem predomina. Eu também entendo, João. O que eu disse apenas é que o mal ainda aparece muito no planeta, mas eu também concordo que as pessoas de bem são maioria na Terra. Mas o mal é muito audacioso e o bem é tímido, Como diz o Livro dos Espíritos também. A Edna dizendo, livrai-nos de praticar a maldade contra nós e aos nossos semelhantes. Precisamos pedir mesmo,
Vai lá então, Rosane, deixando seu boa noite. Logo estaremos juntos de novo. Muito bom. Vá em paz. Deus te abençoe. Vamos concluir aqui então. Vamos só concluir aqui então, porque tem uma última frasezinha que às vezes a gente esquece, né? Assim seja. No final a gente não fala assim seja, ou outros irmãos falam o amém, né? Esse assim seja, ou esse amém, Kardec também explica. É como se nós estivéssemos nos curvando perante a sabedoria infinita de Deus, concordando, né, que seja feita a vontade do Pai em toda parte, que nós suplicamos a misericórdia e bênção de Deus para nós. Então percebam, né, meus amigos, como que essa oração é completa, né? Nessa oração nós louvamos, nós pedimos e nós agradecemos. E só mais um comentário rápido. Lá no item 4 desse capítulo, Kardec coloca reuniões espíritas e ele cita um trechinho de Mateus que Jesus diz assim: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. A gente fala sempre muito isso na casa espírita, né? Reunimos ali 3 pessoas mais, a gente diz, Jesus está presente entre nós. Não quer dizer que só pelo fato de estar unidos materialmente, que a presença de Jesus se faz. É preciso que nós estejamos unidos espiritualmente, né? Comunhão de pensamentos, interesse verdadeiro do bem. Kardec nos lembra isso. Para que Jesus se faça presente, não necessariamente naquele ambiente, porque a presença do Cristo se faz à distância, né? O seu pensamento está junto de nós, os espíritos que trabalham em seu nome podem estar o representando junto de nós, mas desde que nós estejamos, né, em comunhão de pensamentos, voltados para o bem, porque o que atrai a presença do Cristo não é a quantidade de pessoas, mas o sentimento de caridade que nós nos unimos, nós nos reunimos. E aí, pessoal, em sequência, então, nesse capítulo, só comentando, né, Kardec vai deixar inúmeros modelos de preces, né? Ele coloca preces para os médiuns, para afastar os maus espíritos, para pedir forças para resistir a uma tentação, nas aflições da vida, por um agonizante, pelos desencarnados, pelos suicidas, inúmeros modelos de prece, que eu volto a dizer, não fiquemos presos a esses modelos, não fiquemos apenas repetindo essas preces, mas leiamos essas preces para aprendermos a orar, para aprendermos a empregar bem as palavras, né? Então, pessoal, a gente vai concluindo assim. Eu quero aqui agradecer imensamente, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, aos bons espíritos que estiveram conosco durante todo esse estudo dessa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos concluindo esse estudo hoje. Quero deixar o meu agradecimento sincero também aos amigos administradores da página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook, que nos permitiu esse estudo, essa página que tem tantos seguidores, né, que permite que a mensagem chegue a tantos amigos e amigas como aqui aconteceu. E quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês, queridas amigas, queridos amigos, que estiveram presentes comigo, né, online, ou às vezes acompanhando depois, mas que marcaram suas presenças durante esses 7, 8 meses aí que estivemos realizando esse estudo. Então é uma bênção, eu sempre penso isso, concluir uma proposta que a gente se propõe fazer. Eu agradeço muito a Deus, aos bons amigos que me permitiram concluir essa proposta de estudo, né? E quero deixar aqui o convite para que a próxima semana a gente continue estudando, né? Já que vocês estão tão interessados assim e com essa boa vontade, e eu também gosto muito de estudar, eu proponho para a gente continuar esse estudo. Na próxima semana começaremos aí com umas obras de Emmanuel, estudando o Evangelho por Emmanuel, né? Até que a gente pense uma outra coisa. Mas depois eu divulgarei aí nas minhas páginas, tá? A ideia dizendo muito obrigado pelo estudo, você me ensina muito, vou para o meu Evangelho no lar,
Boa noite, Ideia. Muito obrigado. Maria Luísa, meu irmão Sampaio. Quero mais semana que vem. Que bom, fico feliz. A Clara Regina Assis, dizendo que Deus continue te abençoando. Gratidão sempre. A Graciele, Silvia Guerra, muitos amigos e amigas. Aqui o pessoal do Face, né? Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Michele Fávero, obrigado, Michele. Uma alegria estar aqui com vocês, viu? Fico muito feliz. Quantas mensagens aqui também no Facebook, né? O pessoal com uma bondade imensa. A Rita, a Rose também. Muito obrigado, viu? Vocês são muito generosos. Fico imensamente feliz com esse carinho. E eu gostaria de convidar vocês, então, para a gente fazer uma prece de encerramento. Eu vou ler todas as mensagens aqui de vocês, viu, pessoal? Do Face aqui. Logo termina essa live. Eu não consigo ler todas aqui na hora, são tantas mensagens tão fraternas, carinhosas, que eu faço questão de ler uma a uma ao final e receber esse carinho todo que vocês estão deixando aqui nessas palavras. Muito obrigado de coração, viu? Não tenho palavras para agradecer, a emoção é muito grande, porque eu fui muito bem recebido nessa página Espiritismo Brasil. Quando cheguei aqui pela primeira vez, não era conhecido, né? Fiquei na dúvida se seria bem aceito. E esse carinho todo de vocês é uma alegria, é uma bênção para mim. É uma gratidão imensa que eu tenho para cada um de vocês. Elisa, um abraço, Elisa, obrigado. Então eu convido vocês, pessoal, para a gente fazer a nossa prece. Tem irmãos pedindo, né? Ajuda aí para aqueles que estão mais necessitados. Quem quiser colocar aí o seu copinho com uma água, esperando que um bom amigo espiritual possa fluidificá-las, né? Vamos deixar a nossa gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, por essa bênção que tivemos da internet na pandemia. Essa internet que nos aproximou longas distâncias, né? A distância sumiu com a internet. Nós nos tornamos amigos sem nos vermos pessoalmente muitas vezes. Mas quantos amigos aqui, né, virtuais, que nós sentimos a verdade nas palavras, no carinho, nos sentimentos que são expressados. Então a nossa gratidão a Deus por essa bênção da internet, por essa oportunidade de trocarmos experiências, estudarmos a doutrina, cada um em uma parte do mundo, né? Não só do Brasil, amigos fora do Brasil também. Que Deus nos abençoe, que Jesus continue nos iluminando sempre, que nós persistamos nessa ideia de estudar o Evangelho, porque o Evangelho é a luz da nossa vida. Que a cada dia a gente se empenhe mais para colocar em prática essas lições do Cristo. São desafiadoras, são difíceis, são, mas nós já estamos entendendo que o caminho da verdadeira felicidade é o roteiro do Evangelho. Que nos esforcemos a cada dia e que Deus, nosso Pai, abençoe nosso lar, nossa família, com as nossas dificuldades, nos ajude a conviver melhor, nos ajude a respeitar o outro, nos ajude a enfrentar as provas e expiações, muitas vezes dolorosas, mas que nós encontremos essa força nessa mensagem de luz do Evangelho e nos ensinamentos precisos da doutrina espírita. Permita, Jesus, que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, deixando um bálsamo salutar, que nos fortalece, que nos reanima. Permita que esses irmãos estejam por toda parte atendendo esses pedidos que foram feitos, que cada irmão receba o amparo, o auxílio, a força, né, para prosseguir. Muito obrigado, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e os bons amigos espirituais, por mais essa tarefa concluída com alegria, com bom ânimo. Abençoa, Senhor, o nosso próximo projeto de estudo, que assim seja. Meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, muita paz, que Jesus nos envolva a todos com seu imenso amor,
que nós prossigamos com essa alegria, com essa disposição, buscando cada dia mais vencer, né, espiritualmente, nos tornarmos melhores a cada dia, construirmos um novo homem, né, deixarmos para trás o homem velho e que possamos construir o homem novo, pautado aí pelas luzes do Evangelho de Jesus. Olha, meu agradecimento profundo do meu coração para vocês. Muito obrigado por essa participação tão ativa, tão carinhosa durante todo esse tempo. E que possamos prosseguir aí com essa mesma alegria. Na semana que vem, um novo estudo. Vamos estudar um pouquinho o Evangelho com Emmanuel. Com Emmanuel, sim, é o professor do Evangelho. Com Emmanuel a gente vai aprender muito ainda, tá? Então fica essa proposta. Espero vocês na próxima quarta-feira. Que a paz de Deus nos envolva a todos. Muito obrigado de coração. Meu abraço fraterno a todos.